A razão para uma empresa não ter lucro infinito é sempre a mesma. Existe, pelo menos, uma restrição. E sabemos que ao explorar as restrições, os resultados são sempre imediatos e sonantes. Se alguém for privado de respirar, o foco não está no que comer ou com quem socializar. Sim, comer e socializar é importante, mas diz que, de momento, a falta de ar é a restrição. E, como tal, qualquer pequeno incremento no fornecimento de oxigênio conduzirá a resultados imediatos e sonantes. E também nas empresas é assim. Qualquer pequena melhoria na restrição conduz a um impacto global, imediato e sonante. Por isso, concorda que importa e muito começar por identificar as restrições? Veremos que as empresas que valorizam a solução People First sabem de antemão que a sua restrição está no número e na qualidade das ordens recebidas. Na qualidade, porque não queremos dizer sim a encomendas de 50 cêntimos. No número, porque o volume não é menos importante. A solução People First assenta na premissa de que a restrição da empresa está nas ordens recebidas. E se o esforço de trazer essas ordens vem da área comercial e o tempo produtivo da mesma está longe das 8 horas diárias, então a restrição pode ser amplamente explorada se aumentarmos esse tempo produtivo. Concorda? Se não concorda, não precisa assistir ao resto do vídeo. Mas, antes de vermos como libertar esse tempo produtivo na área comercial e o que a solução People First tem para nos oferecer, vejamos primeiro as consequências positivas no caso de alcançarmos esse objetivo. Por um lado, a produtividade vai aumentar, porque ela é igual à margem bruta a dividir pelas despesas operacionais da empresa. E mais tempo produtivo dos comerciais significa mais vendas. E mais vendas implica mais margem bruta. Por outro lado, a estabilidade das relações também vai aumentar porque a libertação de tempo conduz sempre a estados de menor stress. E, já agora, onde é que prefere trabalhar? Numa empresa com dinheiro ou sem dinheiro? Em conclusão, é preciso libertar tempo produtivo à equipa comercial e garantir que esse tempo é corretamente explorado. É esse o propósito da People First. Sabia que apenas 30% do tempo total de um dia de trabalho é utilizado em tarefas produtivas? E não sou eu que digo isto, é um estudo da Harvard Business Review. 70% do potencial é desaproveitado. Ou seja, em 10 horas de trabalho, apenas 3 estão a ser verdadeiramente aproveitadas. Isto até pode parecer más notícias, mas na verdade são ótimas notícias porque há um enorme potencial de melhoria que à partida não será necessário qualquer investimento adicional. Mas porquê tanto desperdício e de onde é que ele vem? Sim, sei que os e-mails ou as reuniões intermináveis não ajudam, mas serão essas as razões primárias para tamanho desperdício? Ou seja, precisamos identificar a causa primária do baixo tempo produtivo, mas apenas se os ganhos assim justificarem. Afinal, quanto é que me está a custar ter um número reduzido de horas produtivas? Most managers claim that more than half of their time is devoted to fighting fires. E não sou eu que digo isto, é a Goldratt Consulting,
Então, se os fogos contribuem para um elevado tempo não produtivo da equipa comercial, é de esperar que o custo associado seja muito significativo. Vejamos uma análise de sensibilidade ao delta lucro líquido em função dos seguintes parâmetros na área comercial por pessoa. No eixo do X temos o número de fogos por dia. Por exemplo, o 0,2 aqui significa um fogo a cada 5 dias e o 1 significa um fogo a cada dia. No eixo do Y temos o número de horas produtivas e que vimos que o valor esperado é de 3 horas. E vamos ainda assumir um cenário totalmente irrealista, o de que cada fogo consome apenas meia hora de um comercial. Se considerarmos uma empresa que fatura 50 milhões ao ano, apresenta um COGS de 60% e uma margem líquida de 5%, ou seja, um lucro líquido de 2,5 milhões, vemos o seguinte: temos aqui as regiões de várias cores e cada uma representa um intervalo de valores para o delta lucro líquido. Isto porque se consegue reduzir o número de fogos atual para zero. Nesta tabela temos ainda o retrato dos dois pontos assinalados no gráfico, um branco e um preto, sendo que o branco é uma visão muito conservadora da realidade. Por exemplo, para o cenário mais provável, o delta lucro líquido é de 2,38 milhões e a variação da margem líquida é de 67%. Em suma, nada mal mesmo. Concorda que ler livros é fácil, difícil é pô-los em prática. Mas é um facto que as pessoas altamente eficazes conseguem libertar mais tempo do que as demais. E sem nos querermos adiantar, é por isso que a solução People First põe em prática os 7 hábitos deste best-seller da gestão. Ser proativo, começar com o fim em mente, priorizar o que é prioritário, estabelecer relações win-win, entender antes de querer ser entendido, criar sinergias e melhorar os hábitos anteriores. E parece que estou a ouvir. Sim, sei que a solução passa pelos 7 hábitos, mas controlar 7 variáveis é demasiado complexo. E concordo. Portanto, será possível a existência de um único fator responsável pelos 7 hábitos e que os determina? Como seria controlá-los a partir de um único fator? A ideia da simplicidade é muito tentadora. Por que não, então, tentar identificar esse fator? Tema para o próximo vídeo e termino com o seguinte pensamento: a falta de eficácia potencia a existência dos fogos. É por isso fundamental entender o que dita o nosso nível de eficácia ou ineficácia. Por que razão? Duas pessoas do mesmo departamento, expostas à mesma realidade, têm eficácias tão distintas. O que poderá explicar essa diferença? E não vale usar desculpas como as diferenças na motivação, na resiliência ou culpabilizar os outros, porque senão vamos acabar com 23 mil variáveis e o problema manter-se-á. E sim, é bom que o ingrediente secreto esteja sob o meu controle. De contrário, prefiro continuar a rogar pragas. Talvez a seguinte experiência nos ajude a pensar. Imagine uma criança e um macaco.
ambos de 5 anos e que viveram sempre na mesma casa. Têm ambos o objetivo de ligar um fogão que nunca viram. Quem conseguirá fazê-lo mais rapidamente e porquê? Sugiro agora que faça pausa ao vídeo e que dê a sua resposta primeiro, de forma muito precisa e objetiva, antes de continuar. Já está? Mesmo? Há quem tenha o dom de complicar e não querer ver o óbvio. A criança, ao contrário do macaco, é um ser racional. E por isso dizemos que o ingrediente secreto é ou está na qualidade do raciocínio. Não diga já que não ou que há também outros fatores que influenciam a eficácia das equipas. Não há. Se reparar, tudo vem do pensamento. É ele que processa a informação captada e decide como atuar. Mesmo as emoções têm que ser processadas. Muitas vezes, nem sempre da melhor maneira, mas mais cedo ou mais tarde ganhamos consciência do que estamos a sentir. Ok? Temos um consenso? Mesmo? Então, como é que definimos a qualidade do raciocínio? A qualidade do raciocínio é a lógica. E a lógica pode ser aprendida, treinada e só depende de cada um de nós. Ela é controlável e isso deve ser visto como algo muito reconfortante. E se a qualidade do raciocínio é tão importante, o que está a sua empresa a fazer de forma explícita para melhorar a lógica dos seus colaboradores? Verdadeiramente. Não muito, certo? Bom, mas pelo menos temos finalmente o círculo virtuoso das equipas altamente eficazes. Este círculo começa com o ingrediente secreto, mais e melhor lógica, mais e melhor lógica, mais os 7 hábitos são praticados, mais os 7 hábitos são praticados, mais tempo produtivo libertado, mais tempo produtivo libertado, mais produtividade e estabilidade, mais produtividade e estabilidade, mais vida com mais significado. Mais vida com mais significado e, sabendo de antemão que a lógica teve aqui um enorme peso, então só continuarei a enfatizar o uso de mais e melhor lógica. Seja o seu cliente, o seu chefe, o seu colega ou o seu subordinado, imagine que essa pessoa agora lhe diz: acredito que precisamos fazer isto ou aquilo. E, antes que lhe salte a tampa, decide respirar fundo e pensar: bem, eu discordo, mas como verbalizar as minhas reservas, protegendo a relação e atingindo em simultâneo um resultado melhor? E é aí que aparece a People First. Trata-se de um fogo. Usemos a ferramenta certa de lógica para uma correta delegação de poderes. Trata-se de um tema difícil de fechar e que já deveria estar fechado. Usemos a ferramenta certa de lógica para a gestão da implementação de uma atividade ou projeto. Trata-se de uma nova ideia. Usemos a ferramenta certa de lógica para capitalizarmos essa ideia. Repare-se que os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes são postos em prática a partir destas 3 poderosas ferramentas de lógica. Repare-se ainda na priorização dos temas do 2.1 para o 2.3.
A gestão dos fogos refere-se sempre a algo urgente e é o maior consumidor do tempo produtivo. Depois vem o fecho de temas difíceis de fechar, que se refere a coisas importantes, mas não tanto urgentes. O consumo de tempo é também aqui, por norma, bastante elevado. Finalmente, e agora com mais disponibilidade mental e de tempo, aparece a gestão e a capitalização das ideias, que deve ser vista como a preparação da empresa para o futuro e para os novos desafios. E já viu que a People First permite medir o tempo que se demora a usar cada ferramenta? So what? So what que só assim, para medir a evolução do nível de maturidade do raciocínio da sua empresa. E será relevante estar em posse desta informação? Quanto a isso, deixo ao seu critério. Quando uma pessoa cai do 10º andar, ouve-se ai! Bum! Como funciona então a implementação da solução People First? Cada bloco de trabalho é executado a partir dos pilotos de aceleração rápida, os PAR, e das reuniões de acompanhamento. Os PAR são eventos de 2 dias a tempo inteiro, onde se trabalham e resolvem problemas reais. Tem sempre uma componente de formação, treino e consultoria. Estão profissionalmente documentados para que o risco de insucesso seja mínimo. As reuniões de acompanhamento são reuniões de coaching e de follow-up aos PAR. Acontecem ao longo de toda a implementação e servem para solidificar os assuntos abordados nos PAR e fechar eventuais pontas soltas. Consideramos que de pouco serve ter uma boa solução se não se souber o modo e a sequência pela qual ela deve ser implementada. Conhece aquela história, não conhece? Quando uma pessoa cai de um primeiro andar, ouve-se bum! Ai! Quando uma pessoa cai do 10º andar, ouve-se ai! Bum! A sequência importa. O que é que acontecerá quando libertar tempo produtivo da sua área comercial? Bem, a capacidade das suas operações não é infinita, especialmente com o crescimento das vendas. Haverá um momento que será preciso libertar essa capacidade e aí a solução People First não só deve, como precisa ser aplicada a outras áreas da empresa. E depois há um outro ponto que merece uma dedicada reflexão. O que é que pensa ser mais difícil ou o que demorará mais tempo para ser copiado? Uma nova tecnologia ou a forma de pensar das suas pessoas que constituem uma empresa? Então, não é óbvio que a solução People First endereça tanto o curto prazo, a resolução dos problemas reais do dia-a-dia, como também o longo prazo? Isto é, a criação de uma decisiva vantagem competitiva para a sua empresa baseada na qualidade do raciocínio? Ou seja, se o conhecimento e as ferramentas estão agora disponíveis, então o nível de desempenho que procura só depende de si. Apenas precisa ter cuidado e não deixar que a sua inércia seja a sua pior inimiga. Liberte tempo produtivo a si e à sua equipa e faça mais dinheiro com menos stress. Responda ao questionário People First para se qualificar enquanto lead. Envie-nos um e-mail com o título I'm in para
cliente.primeiro@inercia-mn.com.